esteja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Geografia e hoje nós vamos saber um pouco mais sobre os municípios mineiros e as regiões, mas aqui nós não estamos falando das regiões do país. Assim como nós dividimos o país em regiões, nós também dividimos o território mineiro em regiões. Vamos ver qual é a habilidade que essa aula está trabalhando? Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. O município é formado pelos espaços urbanos e rurais e é administrado por um prefeito. Então, um município é aquela área que vai ser limitada e envolver o centro urbano, que é a parte que a gente chama de cidade, onde a gente tem um comércio mais intenso, onde a gente tem as ruas pavimentadas, onde nós temos também uma concentração maior populacional, casas mais próximas umas das outras, né? Nós vamos chamar, a gente tem o centro, depois a gente tem os bairros em volta do centro, onde também tem algum comércio, mas pode ser mais residencial também, né? Nós vamos ter algumas áreas industriais e em volta dessa área urbana, nós temos a área que nós chamamos de rural, né? Que a gente chama de campo. Isso tudo vai fazer parte do município. E esse município vai ser administrado por um prefeito, a gente chama de poder executivo. E o que significa isso? Ele será administrado por um prefeito? É que esse prefeito, né, a prefeitura, tem que cuidar de necessidades básicas dessa população, tanto do meio urbano quanto do meio rural, que são as necessidades, por exemplo, de saneamento básico, da coleta de lixo. É importante que chegue água tratada para essas pessoas, é importante que chegue luz elétrica, que essas pessoas tenham acesso a serviço de saúde, a educação, ou seja, que existam escolas para as crianças frequentarem, que existam postos de saúde, hospitais para atenderem as pessoas. Isso tudo precisa ser cuidado, isso tudo precisa de atenção de alguém. Então, o prefeito, né, vai administrar, junto com seus secretários, junto com toda uma equipe, vai administrar, cuidar das necessidades dessa população, tanto a que está no meio urbano, quanto a que está no meio rural. Claro que algumas coisas se concentram no meio urbano. Nós teremos, por exemplo, mais hospitais no meio urbano. No meio rural, às vezes, a gente tem um posto de saúde para atendimentos mais básicos, às vezes a gente nem tem, mas a população do meio rural pode acessar os hospitais urbanos, deve, né, direito deles. E isso tudo vai ser cuidado pela administração, tudo deve ser cuidado por um prefeito. O campo e a cidade possuem características diferentes e têm uma relação de interdependência. O que é que isso significa? Bom, as diferenças, as características diferentes, elas são bastante evidentes. Você vê uma paisagem rural e vê uma paisagem urbana, imediatamente você percebe que uma é rural, que uma é uma imagem do campo e a outra é uma imagem da cidade. Você pode observar, por exemplo, que na paisagem rural existe mais vegetação. Não significa que a paisagem urbana não tenha, né? Nós temos cidades que são muito arborizadas, mas você vê mais vegetação no meio rural. Você pode ver a presença de mais animais, né, de animais diferentes do que você vê na cidade. Você vai ver que existe um espaço maior entre as construções, uma distância maior entre as construções, né? Às vezes, em vez de muro, você vai ver cercas.
pode ter estradas que não são pavimentadas, né? As pessoas falam, estrada de chão, então aquela estrada de terra mesmo. Então você percebe as diferenças. Enquanto no meio urbano a gente tem uma concentração maior de pessoas, então nós temos construções mais próximas umas das outras, chão pavimentado, a iluminação pública é diferente, né? Tem mais iluminação, tem uma infraestrutura diferente e você consegue observar isso. E o que significa a relação de interdependência? Dependência, é óbvio, é de depender. Inter é que está entre. Não é que um dependa do outro, é que os dois dependem um do outro mutuamente. Como assim? Olha só, o campo produz alimento e matéria-prima, tanto para quem vive no campo quanto para quem vive na cidade. Alimentos. Todos os alimentos vêm do campo. Aí você me diz assim, professora, e os sucrilhos que eu gosto de comer? Não tem no campo, mas ele é feito de quê? Ele é feito de milho. O cereal matinal, que é ele é feito de milho. Então, a matéria-prima vem do campo. Quando nós falamos matéria-prima, é o material, né? É matéria-prima, não é bem material, mas eu vou dizer assim para você entender. É o material que é usado para fazer uma outra coisa. Por exemplo, o algodão que é plantado no campo serve de matéria-prima para fabricar tecidos que vão ser usados para fabricar roupas, né? Os minerais são usados para fazer componentes eletrônicos, para fazer eletrodomésticos, para fazer carros. Então, matéria-prima é aquilo que vai ser usado para produzir uma outra coisa. As matérias-primas, não só da alimentação, mas de um monte de outros setores da indústria, vão vir do campo. E por que o campo depende da cidade? Aqui a gente diz por que a cidade depende do campo, por causa do fornecimento de matéria-prima e alimentação. Mas por que o campo depende da cidade? Porque é na cidade que estão concentradas as indústrias, que vão transformar aqueles alimentos que vêm do campo, aquelas matérias-primas que vêm do campo, em outros produtos que a gente consome. Na cidade também, né, existe o comércio, né, a atividade de comércio é mais intensa na cidade, então as pessoas do campo necessitam desse comércio, desses produtos que estão sendo oferecidos ali, e os serviços também. Os serviços se concentram mais na cidade. Aí você está falando serviço, professora, você está falando que o trabalho, a gente às vezes confunde essas duas palavras. Trabalho, existe muito trabalho no campo e na cidade. Mas serviços, a gente está falando de prestação de serviços. Quando você, em vez de comprar um produto, paga pelo serviço de alguém. Por exemplo, existe a prestação de serviço educacional, quando você vai estudar, vai numa escola, ali está prestando um serviço educacional para você. Existem outras prestações de serviço, o advogado, o médico, o dentista, né? Então, sempre que alguém, em vez de vender um produto, vende o seu trabalho, a gente fala de prestação de serviços. Isso também está concentrado na cidade. E as pessoas do campo vão precisar desses serviços também, vão consumir esses serviços, vão consumir também os produtos industrializados. Uma confusão muito comum da gente cometer é achar que no campo é tudo muito rústico, que no campo não se usa tecnologia como se usa na cidade. E isso não é verdade. Hoje, a produção de alimento, ela envolve muita tecnologia. E essa tecnologia é desenvolvida no meio urbano e é usada no meio rural. Então, aqui a gente tem uma dependência, uma interdependência. É o campo dependendo da cidade e a cidade dependendo do campo, mutuamente. Não dá para hierarquizar, dizer quem depende mais do outro, qual que é mais importante para o outro. Os dois são muito importantes um para o outro. Aqui
nós temos um quadro, né, uma tabela que mostra algumas atividades que são realizadas no campo e na cidade. Veja só, no campo, pecuária, gado, frango e ovos, ou seja, produção animal, produção de alimentação de origem animal, né? A gente tem então ali o gado, o frango e os ovos. Também temos a produção de suínos, né? Outros animais também, esses são os mais comuns, que vão fornecer para a gente o quê? Os alimentos de origem animal, como a carne, os ovos, o leite, tudo que a gente consome que é derivado de leite, então vem dessa produção pecuária, porque se você toma um iogurte, primeiro precisou criar o gado para tirar o leite, para transformar lá na indústria em iogurte. O queijo, a mesma coisa. Então, a gente tem essa produção pecuária. É só alimentação que vem daí, professora? Não. Produtos de couro, por exemplo, são produtos de origem animal. Também vão vir dessa atividade. Nós temos a agricultura, arroz, feijão, cana-de-açúcar, café, um monte de produtos que vão vir da agricultura. A agricultura também pode plantar para fornecer matéria-prima para a indústria que não seja alimentícia. A gente sempre pensa na agricultura produzindo comida, produzindo soja que vai servir para a gente se alimentar, vai servir para fazer ração animal, para a gente se alimentar do animal depois, é um produto de exportação que a gente tem, né, a soja. Mas a agricultura também vai produzir, por exemplo, o exemplo que eu já dei antes, do algodão, que vai produzir o algodão para ser matéria-prima, para fazer tecido, para fazer roupa de cama, né, para fazer produtos têxteis. E nós temos também, por exemplo, a plantação de cana-de-açúcar, que além de produzir o alimento, açúcar, também produz combustível, né? Produz o etanol, o álcool, que serve para mover os carros, serve como combustível para os carros. Então, veja só como é importante isso tudo que o campo fornece para a cidade, para o consumo na cidade, essa matéria-prima. E nós temos também, ainda no campo, o extrativismo vegetal, animal e mineral. O que é extrativismo, professora? Extrativismo é quando nós tiramos algo que nós precisamos consumir da natureza. Mas não é algo que nós fomos lá e plantamos e colhemos, não. Nós tiramos da natureza realmente. Então, por exemplo, o açaí. A gente consome muito açaí, que é fruto de extrativismo. Aquela planta nasceu ali na mata e não foi plantada por nós, mas nós vamos lá e retiramos os frutos para consumir. Outro exemplo também é o extrativismo mineral. O extrativismo mineral é quando nós vamos tirar do solo aquilo que ele tem. Então, o minério de ferro, as pedras preciosas, né? O nome do nosso estado faz uma referência ao extrativismo mineral. Nosso nome é Minas, por causa das minas que eram onde a gente procurava o ouro, procurava pedras, procurava, né? Então, nós temos uma atividade mineradora bem intensa aqui no nosso estado. E na cidade, nós temos a comercialização de produtos diversos. Então, nós temos o comércio, que funciona muito na cidade. O que é comércio? É compra e venda, loja, mercado, tudo isso é comércio. O comércio, então, é a venda de todo tipo de produto. Nós temos a industrialização. Aqui a gente tem o exemplo, olha, carros, iogurte, sapatos. Veja só que interessante a relação. Carros. Para produzir os carros, nós precisamos de matéria-prima, que pode vir, por exemplo, do extrativismo, né? Do extrativismo mineral.
Claro que o carro é produzido por um monte de outras coisas, né? Mas a gente tem aí forte o extrativismo mineral. O iogurte, a gente tem uma matéria-prima que vem da pecuária, que é o leite. Os sapatos também, o couro pode vir da pecuária. E a prestação de serviços, a administração do município, prefeitura, hospitais, escolas, etc. Então, a gente tem na cidade, né, no meio mais urbano, a prestação de serviços. Inclusive, a prestação do serviço administrativo, que é aqui o caso a gente está falando da prefeitura do município. As conexões entre os municípios contribuem para o desenvolvimento das cidades, do estado e do Brasil. Os meios de comunicação e transporte favorecem para que os produtos cultivados no campo possam ter destino em tempo ágil. Houve o período em que tudo era transportado por navios, então os produtos ficavam muito tempo em alto mar. Hoje os navios continuam sendo importantes porque viabilizam as entregas de cargas muito pesadas e em grande quantidade. Então, para que exista uma relação entre o campo e a cidade, eles precisam se comunicar e também precisam ter um meio para transportar o que é produzido. Então, o que foi produzido no campo precisa ser transportado para a indústria. O que foi produzido na indústria precisa ser transportado para o comércio e assim existe uma relação entre as localidades diferentes, né? Aqui nós falamos dos navios que vão transportar aí, às vezes até para outros continentes os produtos, mas nós também temos o transporte ferroviário, que é o dos trens, né, da linha férrea, e o transporte rodoviário, o transporte aéreo. Hoje, Minas Gerais é conhecido como um estado de raras belezas naturais, ou seja, tem belezas que não há em nenhum outro lugar. Agora imagine como era antes desse espaço ser ocupado e modificado. Cada município tem as suas particularidades. Alguns foram ocupados de formas semelhantes e outros nem tanto. Então, veja só, os municípios eles surgem de maneira diferente, eles são ocupados de maneiras diferentes. Alguns municípios eram lugares onde havia atividade mineradora e ali em volta daquela atividade vão se construindo casas, comércio para atender as pessoas que estão naquela atividade. Outros municípios eram lugares onde se começou a plantar e produzir alimentos e aconteceu o mesmo. Outros são até mesmo paradas para aquelas pessoas que estavam indo para a atividade mineradora. O lugar onde eu morava, por exemplo, Pará de Minas, era uma parada para pessoas que se dirigiam para a cidade de Pitangui, onde havia atividade mineradora. Minas Gerais é formado por 853 municípios localizados em mesorregiões. Observe no mapa a seguir as mesorregiões mineiras. Em extensão territorial, João Pinheiro é o maior município de Minas Gerais e Santa Cruz de Minas é o menor. Então aqui nós estamos falando de maior e menor em extensão, em área, né? Muitas pessoas dizem que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, outras que moram no Vale do Rio Doce, mas o importante é saber que as mesorregiões são formadas por micro-regiões onde estão inseridos os municípios. Então veja só, aqui nós temos as mesorregiões. E a gente tem, né, Campo das Vertentes, Central Mineira, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, que é a que está aqui, ó, sinalizado de vermelho. Dessa aqui, nós já falamos em outra aula com mais detalhes. É interessante que você pesquise a sua região, né, a região do seu município, para entendê-la melhor. Nós temos, então, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Oeste de Minas, Sudoeste de Minas, Triângulo Mineiro, Paranaíba, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. Então, essas são as mesorregiões de Minas Gerais. Eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!